Um curso em milagres, capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Tópico 5. O relacionamento curado. 1. O relacionamento santo é a expressão do instante santo na vida desse mundo. Como tudo o que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático que é testemunhado pelos seus resultados. O instante santo nunca falha. A sua experiência é sempre sentida. No entanto, sem expressão, ela não é lembrada. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. E como o relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio em honra daquele que o fez, assim também o relacionamento santo é uma alegre canção de honra ao Redentor dos relacionamentos. 2. O relacionamento santo, um passo importante em direção à percepção do mundo real, é aprendido. É o velho relacionamento não santo, transformado e visto de forma nova. O relacionamento santo é uma realização fenomenal de ensino em todos os seus aspectos, como se inicia, se desenvolve e vem a se realizar, representa a reversão do relacionamento não santo. Ser consolado nisto. A única fase difícil é o início, pois aqui a meta do relacionamento é abruptamente deslocada para ser exatamente o oposto do que era. Esse é o primeiro resultado de oferecer o relacionamento ao Espírito Santo, para que ele o use de acordo com os seus propósitos. 3. Esse convite é aceito imediatamente, e o Espírito Santo não perde tempo para introduzir os resultados práticos do pedido que lhe é feito. De imediato, a sua meta substitui a tua. Isso é realizado muito rapidamente, mas o relacionamento faz o relacionamento parecer perturbado, desunido e até mesmo bastante angustiante. A razão disso é bastante clara, pois o relacionamento tal como está em desacordo com a sua própria meta e é claramente inadequado ao propósito que foi aceito para ele. Em sua condição não santa, a tua meta era tudo o que parecia lhe dar significado. Agora parece não fazer nenhum sentido. Muitos relacionamentos foram rompidos nesse ponto, e a busca da antiga meta estabelecida em outro relacionamento. Pois, uma vez que o relacionamento não santo aceita a meta da santidade, nunca mais pode ser o que era. 4. A tentação do ego passa a ser extremamente intensa com essa alteração nas metas, pois o relacionamento ainda não mudou suficientemente para que a sua primeira meta perca por completo a alteração e a sua estrutura é ameaçada pelo reconhecimento de que ele é inadequado para cumprir seu novo propósito. O conflito entre a meta e a estrutura do relacionamento é tão evidente que não podem coexistir. No entanto, agora a meta não vai mudar. Firmemente estabelecida na relação não santa, não existe outro caminho senão o de mudar o relacionamento de modo a se adequar à meta. Até que essa solução feliz seja vista e aceita como a única maneira de sair do conflito, o relacionamento pode parecer intensamente desgastado. 5. Não seria mais benigno deslocar a meta com maior lentidão, porque o contraste seria obscurecido e o ego ganharia tempo para reinterpretar cada passo lento de acordo com o seu desejo. Só um deslocamento radical no propósito é capaz de introduzir a uma completa mudança de ideia a respeito da razão de ser de todo o relacionamento. À medida que essa mudança se desenvolve e é afinal realizada, ele cresce, passando a ser cada vez mais benéfico e alegre. Mas no início, a situação é vivenciada como muito precária. Um relacionamento empreendido por dois indivíduos para os seus próprios
para os seus propósitos não santos, repentinamente tem a santidade como a sua meta. Quando esses dois contemplam seu relacionamento do ponto de vista desse novo propósito, inevitavelmente ficam horrorizados. A sua percepção do relacionamento pode até mesmo vir a ser bastante desorganizada. E apesar disso, a maneira antiga de organizar a percepção já não serve ao propósito que concordaram em alcançar. 6. Esse é o momento da fé. Deixaste que essa meta fosse estabelecida para ti. Isso foi um ato de fé. Não abandones a fé agora, que as recompensas da fé estão sendo introduzidas. Se acreditaste que o Espírito Santo estava lá para aceitar o relacionamento, por que não acreditarias agora que ele ainda está lá para purificar aquilo que tomou sob sua orientação? Tem fé no teu irmão, naquilo que apenas parece ser um momento difícil. A meta está estabelecida e o teu relacionamento tem a sanidade como propósito. Pois agora te achas em um relacionamento insano, reconhecido como tal à luz da sua meta. 7. Agora o ego aconselha da seguinte forma: substitui esse por um outro relacionamento, ao qual a tua meta anterior era bastante apropriada. Só podes escapar do teu desespero livrando-te do teu irmão. Não precisas partir inteiramente, se escolheres não fazê-lo, mas tens que excluir as tuas principais fantasias do seu irmão para salvar a tua sanidade. Não ouças isso agora. Tem fé naquele que te respondeu. Ele ouviu. Não foi bastante explícito a sua resposta? Tu não és totalmente insano agora. Podes negar que ele te deu uma declaração das mais explícitas? Agora ele pede fé por um pouco mais de tempo, mesmo na desorientação. Pois isso passará e verás a justificação da tua fé emergir para te trazer uma convicção resplandecente. Não o abandones agora, e nem abandones o teu irmão. Esse relacionamento renasceu como um relacionamento santo. 8. Aceita com contentamento o que não compreendes e deixa que isso seja explicado a ti à medida que percebes o propósito que opera nele para torná-lo santo. Acharás muitas oportunidades para acusar o teu irmão pelo fracasso do teu relacionamento, pois haverás momentos em que ele parecerá não ter propósito. Uma sensação de falta de objetivos virá te assombrar e relembrar-te-ás de todas as formas das quais algum dia buscaste satisfação e pensaste que a tinha achado. Não esqueças agora da miséria que realmente achaste e não inspires vida ao teu ego cambaleante, pois o teu relacionamento não foi rompido, ele foi salvo. 9. Tu és muito novo nos caminhos da salvação e pensas que perdeste o teu caminho. Teu caminho está perdido, mas não penses que isso é uma perda. No que é novo em ti, lembra-te de que tu e o teu irmão começaram outra vez juntos, e toma a sua mão para caminharem juntos por uma estrada muito mais familiar do que agora acreditas. Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade? Pois escolheste apenas a meta de Deus, da qual a tua intenção verdadeira nunca esteve ausente. 10. Através da filiação se ouve a canção da liberdade, em eco alegre a tua escolha. Tu te uniste a muitos no instante santo, e eles se uniram a ti. Não penses que a tua escolha te deixará sem consolo, pois o próprio Deus abençoou o teu relacionamento santo. Une-te à bênção de Deus e não retenhas a tua, pois tudo o que ele necessita agora é da tua bênção, de modo que possas ver que nele repousa a salvação. Não condenes a salvação, pois ela veio a ti, e deem boas-vindas a ela juntos, pois ela veio para unir a ti e ao teu irmão em um relacionamento no qual toda a filiação é abençoada em conjunto. Vós fizestes juntos um convite ao Espírito. 11. Vós fizestes juntos um convite ao Espírito Santo para que ele entrasse no vosso relacionamento.
De outra forma, ele não poderia ter entrado. Embora possas ter feito muitos equívocos, desde então, fizestes também enormes esforços para ajudá-lo no seu trabalho, e ele não deixou de apreciar tudo o que fizeste por ele. Ele nem sequer vê quaisquer equívocos. Tu tens sido grato desse mesmo modo para com o teu irmão? Tens consistentemente apreciado os esforços positivos e deixado de ver os equívocos? Ou a tua apreciação oscilou e passou a ser tênue diante do que parecia ser a luz dos seus equívocos? Talvez estejas agora empreendendo uma campanha para acusá-lo pelo conforto da situação em que te achas. E por essa falta de agradecimento e gratidão, tu te tornas incapaz de expressar o instante santo e assim o perdes de vista. 12. A experiência de um instante, por mais forte que possa ser, é facilmente esquecida se permites que o tempo se feche sobre ela. Ela tem que ser mantida brilhante e amável na tua consciência do tempo, mas não encoberta dentro dele. O instante permanece, mas tu, onde estás? Agradecer ao teu irmão é apreciar o instante santo e assim permitir que seus resultados sejam aceitos e compartilhados. Atacar o teu irmão não significa perder o instante, mas fazer com que ele seja impotente em seus efeitos. 13. Tu recebeste o instante santo, mas podes ter estabelecido uma condição na qual não podes usá-lo. Como resultado, não reconheces que ele ainda está contigo, e excluindo-te da expressão do instante santo, negaste a ti mesmo o benefício que vem dele. Reforças isso a cada vez que atacas o teu irmão, pois o ataque necessariamente te cega para ti mesmo. E é impossível negar a ti mesmo e reconhecer aquilo que foi dado e recebido por ti. 14. Tu e o teu irmão estão juntos na presença santa da própria verdade. Aqui está a meta junto contigo. Não achas que a própria meta por si mesma arranjará com contentamento os meios para a sua realização? É exatamente essa mesma discrepância entre o propósito que foi aceito e os meios, como eles se apresentam agora, que parece fazer-te sofrer, mas que faz o céu contente. Se o céu estivesse fora de ti, não poderias compartilhar do contentamento celestial. Entretanto, porque está dentro, o contentamento também é teu. Vós estáis unidos em propósito, mas ainda permanecem separados e divididos em relação aos meios. No entanto, a meta é fixa, firme e inalterável, e os meios certamente se adequarão, posto que a meta é segura, e vós ireis compartilhar do contentamento da filiação por ser assim. 15. À medida que começas a reconhecer e a aceitar as dádivas que deste tão livremente ao teu irmão, aceitarás também os efeitos do instante santo e os usará para corrigir todos os teus equívocos e libertar-te de seus resultados. E aprendendo isso, terás também aprendido como liberar toda a filiação e oferecê-la dando graças com contentamento a quem te deu a tua liberação e a quem quer estendê-la através de ti. Tópico 6. Estabelecer a meta. 1. A aplicação prática do propósito do Espírito Santo é extremamente simples, mas é inequívoca. De fato, para poder ser simples, é preciso que seja inequívoca. Só é simples aquilo que é facilmente compreendido e, para tanto, é evidente que precisa ser claro. A colocação da meta do Espírito Santo é geral. Agora, ele irá trabalhar contigo para fazer com que ela seja específica, pois a aplicação é específica. Existem algumas orientações muito específicas que ele provê para qualquer situação. Mas lembra-te de que ainda não reconheces que a sua aplicação é universal.
Por conseguinte, é essencial, a essa altura, usá-las separadamente em cada situação, até que possas enxergar com maior segurança, além de cada uma delas, em uma compreensão muito mais ampla do que a que possuis agora. 2. Em qualquer situação na qual estejas incerto, a primeira coisa a considerar muito simplesmente é, abre aspas, o que eu quero que resulte disso? Para que serve isso? Fecha aspas. O esclarecimento da meta tem que estar no início, pois é isso o que vai determinar o resultado. No procedimento do ego, isso é revertido. A situação vem a ser o que determina o resultado, que pode ser qualquer coisa. A razão dessa abordagem desorganizada é evidente. O ego não sabe o que quer, que resulte da situação. Ele está ciente do que não quer, mas somente isso. Ele não tem absolutamente nenhuma meta positiva. 3. Sem uma meta clara positiva estabelecida no ponto de partida, a situação apenas parece acontecer e não faz sentido enquanto não tiver acontecido. Então, tu a olhas em retrospectiva e tentas compor o que ela significou. E estarás errado. Não somente o teu julgamento está no passado, mas não tens nenhuma ideia do que deveria acontecer. Nenhuma meta foi estabelecida para que se pudesse alinhar os meios a ela. E agora, o único julgamento que sobra para ser feito é se o ego gosta ou não do resultado. É aceitável ou exige vingança? A ausência de um critério para o resultado previamente estabelecido faz com que a compreensão seja duvidosa e a avaliação impossível. 4. O valor de decidir com antecedência o que é que queres que aconteça simplesmente está em que perceberás a situação como meio de fazer com que isso aconteça. Farás, portanto, todos os esforços para não ver o que interfere com a realização do teu objetivo e concentrar-te-ás em tudo aquilo que te ajuda a realizá-lo. É bastante marcante que essa abordagem tem te trazido mais para perto da seleção que o Espírito Santo faz da verdade e da falsidade. O que pode ser usado para realizar a meta vem a ser verdadeiro. O que é inútil, desse ponto de vista, vem a ser falso. A situação agora tem significado, mas somente porque a meta fez com que ela fosse significativa. 5. A meta da verdade tem outras vantagens práticas. Se a situação é usada em favor da verdade e da santidade, o seu resultado tem que ser a paz. E isso está bastante à margem do que seja o resultado. Se a paz é a condição da verdade e da sanidade, e não pode haver paz sem elas, onde está a paz, elas têm que estar. A verdade vem por si mesma. Se vivencias a paz, é porque a verdade veio a ti e verás o resultado, verdadeiramente, pois o engano não pode permanecer contra ti. Irás reconhecer o resultado porque estás em paz. Aqui, mais uma vez, vês o oposto da maneira de ver as coisas do ego. Pois o ego acredita que a situação traz a experiência. O Espírito Santo sabe que a situação é como a meta a determina e é vivenciada de acordo com a meta. 6. A meta da verdade requer fé. A fé está implícita na aceitação do propósito do Espírito Santo e essa fé a tudo abrange. Onde a meta da verdade está estabelecida, lá tem que estar a fé. O Espírito Santo vê a situação como um todo. A meta estabelece o fato que todas as pessoas nela envolvidas desempenharão o papel que têm na sua realização. Isso é inevitável. Ninguém falhará em coisa alguma. Isso parece exigir uma fé além de ti e além do que podes dar. No entanto, isso só é assim do ponto de vista do ego, pois o ego acredita em resolver o conflito através da fragmentação e não percebe a situação como um todo. Por conseguinte,
Busca partir segmentos da situação e lidar com eles separadamente, pois tem fé na separação e não na totalidade. 7. Confrontado com qualquer aspecto da situação que pareça ser difícil, o ego tentará levar esse aspecto para algum outro lugar e lá resolvê-lo. E ele parecerá ser bem-sucedido, exceto que essa tentativa conflita com a unidade e necessariamente obscurece a meta da verdade. E a paz não será vivenciada, a não ser na fantasia. A verdade não veio porque a fé foi negada, sendo afastada de onde tem que estar por direito. Assim, perdes a compreensão da situação que a meta da verdade iria trazer. Pois soluções de fantasias trazem apenas a ilusão da experiência. A ilusão da paz não é a condição na qual a verdade pode entrar.